Mar já? Olá, César, boa noite, tudo bem? Tudo bem, deputado Arilson? Como é que você está? Tudo bem, quero agradecer o convite seu aí para a gente poder bater um papo aqui hoje, conversar com as pessoas aí de Paranavaí, da região do Arenito Caiuá, de vários temas aí. Você que é uma liderança do nosso Noroeste aí, está preocupado com tudo que está acontecendo. Quero agradecer o convite, dizer que você tem aqui um parceirão, viu? Obrigado, Arilson. Eu também queria agradecer você que tem sido o parceiro nosso de muita longa data, né? Primeiro, também pedir desculpa para o pessoal que está em casa, atrasou um pouquinho a live aí, tinha alguns problemas técnicos, né? Sem contar também que eu não sou Isso. nenhum expert em informática, né? Mas, enfim, um prazer muito grande estar falando com todos vocês aí pelas redes sociais. Pedir que vocês compartilhem esse link aí, repassem para os amigos, para os grupos, participem, interajam com a gente. E aí, é um prazer muito grande fazer essa live com você, minha primeira live, inclusive, tá? Ah, Estreante é? aí, exato, e fazendo contigo. Então, um prazer Que muito bom. grande. Você que sempre nos representou, né? Desde quando era assessor do deputado NVR, da senadora Gleice, e agora como deputado estadual, eu fico muito feliz e de ver o trabalho que você está fazendo lá na Assembleia Legislativa, né? Tem sido defensor das principais bandeiras nossas, e a gente conta muito com você aqui para a região Noroeste, nesse momento que é muito crítico, né? Porque toda essa situação da pandemia atinge todo o país, mas também vai atingir de forma muito, muito forte a região Noroeste, especialmente aí depois da última questão desse foco aqui, numa grande empresa aqui de produção de proteína animal, né? Isso vai repercutir na região inteira. Então, a gente vai precisar muito Pois do seu é. trabalho. Ô César, eu agradeço tuas palavras, quer dizer que eu estou à disposição. Eu sou da região, você sabe muito bem, eu sou de Orizona, aí do ladinho, né? Da mesma região nossa, aí estamos todo mundo junto. Estou hoje em Apucarana, me mudei para cá, com a minha esposa daqui, né? Meu filhinho nasceu aqui, mas tem a minha família, toda a minha origem aí, por isso que faço bastante política aí, trabalho bastante com você na região. Ô César, me preocupa muito a situação da pandemia como um todo no Brasil no Paraná, mas eu estou muito preocupado. Eu tive a oportunidade de falar na rede de rádio onde você trabalha essa semana, com o que está acontecendo na região Noroeste. Né? A região Noroeste vai se tornar o principal foco, né, de proliferação aí do Estado, em razão de proporção e em razão do acidente que acabou acontecendo. Né? A gente sabe que foi um acidente, ninguém faz que aconteça isso de forma planejada, mas o desdobramento disso é muito grande, né? Eu vi hoje que tem focos em 16 cidades da região do Arenito Caiuá. É a região que tem mais foco de cidade de espraiamento do estado, porque eu vi que tem Amaporã, tem Santa Mônica, tem São João do Caiuá, tem várias, enfim, né? E assim, as outras cidades, Campo Mourão, que é a região também que tem bastante acima da média, mas está mais concentrado na cidade de Campo Mourão. Em Curitiba, praticamente, tem na metropolitana, mas mais em Curitiba, em Londrina, mais em Londrina. Agora a gente fica muito preocupado aí, né, com esse desdobramento aí. Você sabe que a principal característica desse vírus aí é o poder de expansão, de espraiamento, né, e há também a letalidade, que tem uma taxa muito alta de letalidade. Então fica aí um desafio para nós aí do Arenito Caiuá, da região de Paranavaí, somar forças nesse momento aí para poder combater esse vírus maligno aí. Então, eu acho que você está muito preocupado também, você tem mais detalhes do que eu aí. Não sei o que você está pensando, como você vê essa questão. Eu vejo assim, né, Alice? Um momento muito crítico, né? A gente não viveu isso, mesmo eu que sou jovem há mais tempo, né? Vamos dizer assim, a gente não viveu uma situação como essa, né? E a gente percebe que é tudo novo, mas a preocupação em ser dirigido pela ciência, em acatar aquilo que a ciência tem nos colocado, acho que é o principal caminho, né? Então, nesse sentido, a questão do distanciamento social, do isolamento, a gente sabe que muitos, infelizmente, estão tendo que trabalhar. Inclusive, eu também estou trabalhando, porque como a gente trabalha na Copel e é um serviço essencial, a minha área de atuação, que é a área operacional, também tem que trabalhar, porque não pode faltar energia no hospital, não pode faltar energia na produção de alimentos, nos supermercados, então a Copel tem que trabalhar. Parte da Copel está em trabalho home office e outra parte comigo está no trabalho normal. Mas a gente tem que se precaver, com todo o cuidado possível, né? E pensar ações, Arilson, eu acho que nós não temos um tempo, eu acredito que o pico da pandemia em cidades do interior como Paranavaí e região vai ser lá para o meio de maio. Nós temos um pequeno tempo ainda que é possível a gente tentar estruturar melhor. E até nesse sentido, Arilson, eu queria aproveitar aqui essa live
para trocar uma ideia com você com relação à questão de uma unidade hospitalar que nós temos aqui em Parnavaí, que chama-se Unidade Morumbi. Esse hospital, né, Unidade Morumbi, ele era um projeto de um hospital particular, depois acabou não dando certo, o município, o Estado arcou com o ônus disso, incorporou na Santa Casa, terminou a obra, né? E, aliás, esse hospital, inclusive, já foi anunciado o seu início de funcionamento por 3 governadores, e ainda continua com o prédio pronto, todo estruturado, mas não está em funcionamento. Agora, recentemente, houve a liberação de 10 aspiradores que pertencem a essa nova unidade, mas que não foram instalados nela, vieram para Santa Casa de Parnavaí, porque a Santa Casa já está estruturada. E acho que eu queria até aproveitar aqui para a gente fazer um movimento regional, convocar as pessoas que estão nos acompanhando aí pela live, de fazer esse movimento, de juntar força, independente da questão política, do partido, da unidade, fazer um trabalho de tentar ativar essa unidade, porque tem mais de 100 leitos ali, Arius, que pode ser colocado à disposição da comunidade, que é quase um novo hospital. Você imagina, a Santa Casa de Parnavaí, ela atende quase 250 mil pessoas. É o único hospital habilitado a receber, por exemplo, pacientes do Covid nessa região. E agora, com esse surto, imagina o que pode acontecer daqui a uns dias na Santa Casa. Já está no limite. Agora que chegou esses 10 respiradores, deu uma melhorada. Então, eu acho que tentar essa intermediação com o governo do Estado, com aqueles que nos representam na região, para tentar fazer algo, para quem sabe aproveitar o momento e ativar essa unidade de Morumbi. Eu acho importantíssimo. Você sabe, César, que a gente sempre discutiu a questão de descentralizar a saúde pública, né? Da questão da saúde até as pessoas e não as pessoas irem até a saúde. E isso não é assunto só de agora. Eu me lembro naquela eleição que você disputou contra o Lorenzetti aí, a penúltima eleição, na verdade, da cidade. Né? 2012, que a gente discutiu bastante a pauta de saúde. E vejo que a saúde pouco avançou na cidade de Parnavaí. Parnavaí é um polo regional, é a capital do Arenito Caiuá, recebe na área de saúde todos os pacientes da região e precisa ter um trato diferenciado. Eu acho que é um momento mais que oportuno para discutir essa questão da obra que a gente tem colocado no Morumbi. Eu acho que é importante a gente entender que a saúde, César, é o único instrumento de justiça social que a gente vê na hora que mais sensível para a população. Existia muita gente que defendia um Estado enxuto, um Estado mínimo, que cada um praticamente dependesse de forma própria dos instrumentos públicos. E a gente vê que essa pandemia, tirando esse malefício, a morte, a doença, o sofrimento, a dor, a comoção, que é tudo ruim, ela vai deixar um legado, que as pessoas precisam entender que é importante o papel do Estado, principalmente para as políticas de saúde, de educação, de assistência social e segurança pública. Nesse momento agora, não existe o Deus do mercado, né? Então fala da mão invisível do mercado vai resolver tudo. Não resolve. Se não é agora as prefeituras, o governo do estado e o governo federal colocar a mão na saúde, isso não vai funcionar. Então a gente tem que ter mais recursos investidos na saúde pública. A gente teve um desmonte por parte do governo federal, teve um retrocesso por conta do governo estadual também em investimento de valores para a saúde, e isso atrapalha, né? Não estou dizendo que a pandemia é culpa de A, de B ou de C, que é mentira, que nenhum governante previa a pandemia com tanta força e também não existia uma ponderação sobre isso, digamos assim. Mas a falta de investimento, a falta de prioridade é, sim, responsabilidade de muitos. Então a gente sabe que tem que ter muita cautela. E sabe, César, é assim, além do investimento físico, em prédio, em respiradores, em UTI, tem que ter um investimento humano, profissionais, médicos, enfermeiros, todo o corpo de saúde, mas tem que ter uma coisa muito mais importante que isso, que nessa questão do Covid-19 é a educação e o comprometimento com a população, a sensibilidade humana de fazer com que a população entenda o que está acontecendo, contar a verdade, não esconder número, esconder subnotificação e, principalmente, orientar para as pessoas fazerem isolamento social. O isolamento social, que é o que você fica em casa, é o que mais ajuda nesse momento, nesse combate ao Covid-19. Nós vamos entrar mais a fundo nesse tema num outro momento aí. A gente tem que cuidar agora bastante para as pessoas, o máximo de pessoas que puderem fazer o isolamento. O segundo, César, é que quando forem para a rua, manter o distanciamento social, que já é diferente do isolamento. O distanciamento social é a distância de você na rua para outra pessoa, um outro que você esteja, lá 3 metros, 4 metros. E, claro, usar máscara, né, para poder
a gente se cuidar, né? Para não espraiar o vírus, não pegar, e usar o álcool em gel e fazer a higienização. Essa é a principal forma, César, de contaminar, de proibir a contaminação, diminuir o efeito dela. Tem muita gente mandando mensagem, alô para vocês, tem o Estevão, o Joel, a Lourdes, o João, o Laércio, o Júnior, tem muita gente mandando abraço para você aí. Eu estou vendo aqui, ó, o Jefferson Rodrigues mandando uma boa noite agora, o Nivaldo, muitas pessoas aqui, já a gente, a Sandra Alves, muita gente aqui dizendo, ó, nosso futuro prefeito, Deus abençoe que a palavra seja profética. A Shirley, daqui a pouquinho nós vamos responder as perguntas, interagir com as pessoas, mas sabe, César, você que é um comunicador, você que é um professor, você que é um funcionário público, um grande funcionário aí da nossa gloriosa Copel, você sabe que o papel agora da agente público é fazer o quê? É conscientizar e fazer com que as pessoas fiquem em casa. Aí tem hoje uma guerra das pessoas, César, que fala assim, mas se ficar em casa, não vai ter economia, a economia não vai crescer, não vai mexer com o comércio, não vai ter emprego. Olha, uma coisa não exclui a outra. Fazer isolamento, cuidar da vida, não significa que você não tem que fazer outra coisa. Né? São coisas que são sinérgicas, podem ser feitas juntas. A gente tem que entender isso. Tem que parar com esse discurso que vai priorizar um e deixar o outro em segundo plano. Mentira. Dá para se fazer os dois. Você não concorda, César? Que pode fazer tanto cuidar da economia quanto da saúde e da economia e vice-versa? Com certeza. Antes, Alice, eu vou mandar aqui uma boa noite especial, né, para minha esposa, que está conectada, a Edilene, a Shirley, né, o Carlos João, nosso vereador aqui de Paranavaí também, nos cumprimentando, a Sandra Alves, né, o Luiz Bosco, que é de Maringá, um abraço para o Bosco, também nos acompanhando, colega também de empresa, o Estevão, o Jefferson, a Clarice Guedes, né, a Lourdes Maroldi, né, o Adriano... Minha mãe, hein? A Lourdes Maroldi é minha mãe. Essa daí, ó. Chamando de bonito, falando coisa mais linda, meu amor, é minha mãe. Oi, meu amor mais puro. Então, um abraço, dona Lourdes. Prazer muito grande. Está falando aqui com a Adriana, também professora, também nos acompanhando. E, pessoal, compartilhe esse link aí, que é importante. A gente, depois podem fazer perguntas, que a gente vai tentar, na medida do possível, conversar. Eu vejo assim, Arilson, olha, eu tenho participado todos os dias ainda no programa de rádio, a gente tem tomado todos os cuidados lá para fazer a transmissão, até mesmo porque diminuímos, inclusive, o número de pessoas no estúdio, utilizando álcool, máscara, mas eu tenho sempre levado essa mensagem, que uma coisa não exclui a outra, e a gente entende também, inclusive, por que alguns trabalhadores estão tendo que trabalhar, porque o Estado, infelizmente, é muito lento, muito letárgico no que diz respeito à questão dos recursos a serem liberados, especialmente para aqueles que não têm uma renda fixa, né, os chamados autônomos, e isso tem forçado as pessoas a trabalhar, porque a pessoa fica no dilema, ficar em casa e se cuidar, mas passar fome, ou arriscar pegar a doença e ter que trabalhar, né? Então, o Estado, infelizmente, não cumpre sua parte na efetividade. Mas já que aqueles que têm que trabalhar, é isso que você falou, tem que se cercar de todos os cuidados. Do uso da máscara, eu acho que é uma coisa também que eu tenho colocado aqui para a cidade de Paranavaí, que os municípios deveriam obrigar o uso da máscara. O governo do Estado está debatendo isso agora, vocês deputados estão debatendo, mas cada município deveria determinar o decreto municipal lá, da obrigação do uso da máscara para quem vai para a cidade, para quem vai para o comércio, comprar alguma coisa do supermercado, porque isso é fundamental. Ela vai auxiliar muito na prevenção. Eu acho que isso é fundamental. E como eu falei, de outra parte, o Estado tem que fazer a parte dele. Tem que aproveitar esse tempo que ele tem ainda para se estruturar. Esse caso que eu falei aqui da unidade Bonumbi, do hospital, como você falou, é um debate antigo na cidade de Paranavaí, essa questão da saúde. A gente já falava lá atrás da importância de se ter um hospital municipal. Quem sabe, se nós tivéssemos um hospital municipal hoje, estruturado, ele poderia estar auxiliando a Santa Casa a fazer o tratamento das pessoas que moram em Paranavaí. Né? Maringá tem um hospital municipal com leito de UTI. Então, para ter a mesma condição. Eu acho que isso é um debate importante a ser feito, mas acho que nesse momento, como você falou, é unido. Não é momento de guerra. Eu tenho ouvido muitas pessoas, de repente, politizar o debate dessa pandemia, e não pode acontecer isso. Né? Não tem essa coisa de eu tomar uma posição porque eu penso dessa forma ou penso daquela. Esse é o momento de união. Momento de exercitar a solidariedade, das pessoas se auxiliarem. A gente tem visto exemplos magníficos aí. Eu comentava agora de manhã o caso do MST aqui da região, que doou 6 toneladas ali, de alimento aqui para entidades de Paranavaí, entregou junto à Igreja Católica, e o bispo de Paranavaí comentava isso hoje num programa de rádio, da importância que é aqueles que têm pouco, porque a gente sabe da realidade do sem terra, são pessoas que são pequenos agricultores, né, da agricultura familiar, mas conseguiram
retirar uma parte disso e estar doando para a comunidade. Eu acho que esse é o momento de exemplos como esse serem seguidos, né? Deixar um pouco o debate político e ideológico mais adiante, para o momento certo, para o momento das eleições, e agora é hora de envidar esforços para tentar combater, porque a gente tem um inimigo comum. Esse inimigo chama-se pandemia, como eu falei, é uma novidade para todo mundo, e mais do que nunca ele vai precisar do esforço de todos nós, unidos para tentar reverter esse quadro. Né? Não dá para você imaginar que vai ter um salvador da pátria, não existe isso. Né? E a gente tem que ser, fazendo essa parte, se guiar pela ciência, e como eu tenho dito sempre, não existe ainda um remédio para o tratamento, um remédio totalmente eficaz, existem vários remédios que estão sendo testados, então o que a gente tem que se prender hoje é naquilo que a ciência fala, que é o isolamento social, que é o distanciamento social. Retardar o contágio do vírus, né? E não vai impedir das pessoas se contaminarem, mas se a gente conseguir retardar o contágio, você diminui o pico e você consegue que o sistema de saúde consiga dar conta de atender as pessoas. Acho que esse é o trabalho de cada um, né? Eu tenho dito sempre também, o direito meu, eu tenho o direito individual, mas o direito coletivo prevalece. Então, o meu comportamento nesse momento pode ser determinante para a sobrevivência do outro, já que eu posso ser um vetor, eu posso, inclusive, me contaminar, e se eu não me cuidar, eu posso transmitir a doença para um tio, para um avô, para um outro colega que, de repente, tem uma imunidade menor. Então, acho que todo mundo tem que ter essa consciência de cumprir aquilo que a ciência pede. Higienização, uso de máscara e distanciamento social. Eu acho que é por aí. César, a gente tem que seguir a ciência nesse momento, né? Eu falo que assim, muita gente fala assim que existe uma distância entre a fé e a ciência. Mentira. Nesse momento, mais do que nunca, a gente sabe que as duas andam juntas. Precisa ter muita fé, uma luz espiritual muito forte agora, ter um pensamento muito positivo, mas também tem que cumprir agora o que a Organização Mundial de Saúde fala, o que a ONU fala, o que o Ministério da Saúde fala. Olha, não é gripezinha, né? O mundo inteiro não ia estar em pânico por causa de uma gripezinha. Não é uma invenção chinesa, não é invenção de A, de B ou de C. Não é nada disso. O que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil e no Paraná e na região do Arenito Caiuá, é uma pandemia perigosa, muito nociva. Não vai acabar agora. Tem muita gente perguntando assim, Adilson, quando que é o pico? Eu falo, o pico vai ser na segunda quinzena de maio e entre a primeira de junho. Ah, que bom. Não. Vai chegar no limite alto, né? Vai bater o teto, depois ela tende a cair. Mas ele vai conviver com nós aí mais 1 ano, 2 talvez. A ciência está pesquisando, fazendo estudo para achar o remédio, para achar a vacina. Mas até você fazer o remédio e distribuir, a gente vai ter muita pessoa que vai morrer, vai sofrer, infelizmente. E esse momento é o que você falou, solidariedade e fraternidade. Não tem outro caminho. Eu faço oposição ao governo Ratinho lá na Assembleia, todos sabem disso. Mas nesse momento a Assembleia é única, César. Hoje a gente nem discute temas de oposição à situação. A gente dá encaminhamento, dá opinião, né? Constrói construtivamente. Tem uma hora ou outra que tem um debate mais acalorado, mas quando o assunto é coronavírus, não existe. É tudo pressa, tudo resolve rápido, tem que aprovar lei, tem que mudar o orçamento, tem que escrever requerimento, tem que mudar a pauta para favorecer. É isso que tem que ser feito. O Brasil inteiro tem que fazer isso. Você deu o exemplo do MST na região, tem vários exemplos aí de entidade filantrópica, de instituições públicas fazendo o mesmo, dando comida, dando álcool em gel, distribuindo máscara. Eu tenho certeza que se você fosse hoje, por exemplo, prefeito de Paranavaí, as máscaras estavam sendo confeccionadas, inclusive, pela cidade. Tem muita gente que faz área têxtil aí na cidade, tinha que ter um incentivo, a gente discutiu isso, né? Eu sei que você ia ter um arranjo, como tem muita cana-de-açúcar ao entorno de Paranavaí, dava para a gente produzir o álcool em gel de forma mais rápida, ter um incentivo, uma parceria. Eu sei de tudo isso, que a gente já bateu papo, eu sei da tua dinâmica, da tua agilidade, da tua robustez para tomar soluções rápidas, né? E não medir esforço nesse momento. Então, acho que a gente precisa disso. Eu sei que às vezes a gente é crítico, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem horas que as pessoas agem de forma impulsiva e a gente tem que frear isso nesse momento, que nem é hora de criticar nesse momento. É hora da gente relevar e apontar o caminho que é aí a saúde, né? O que está acontecendo no Arenito Caiuá, infelizmente, César, vai piorar. Porque desde o episódio relatado que a gente tem, várias pessoas estiveram no mesmo lugar, de diferentes regiões, né, nessa empresa, por exemplo, tiveram relações que eu digo assim, podem ter sido contaminadas, voltaram para suas casas, para os comércios locais das suas pequenas cidades, e isso espraiou de uma forma diferente do Estado.
Então, exige muito mais cuidado ainda, né? Não que tenha que ser exclusividade, mas tem que ser, sim, no olhar do governo do Estado, a região de Paranavaí prioridade, por conta do incidente que aconteceu. Então, assim, Paranavaí hoje tem que ter uma sensibilidade maior no trato. A gente vem cobrando, a gente vem dialogando, vem discutindo. Eu sou membro da Comissão de Saúde da Assembleia, estou na comissão do Covid-19, que é composta por alguns deputados. Eu sou um deles, né? São 7 deputados, eu sou um deles. A gente tem dialogado aí, preparado temas importantes, feito leis importantes. Por exemplo, a lei que foi sancionada essa semana pelo governador do estado para proibir o corte de água, luz e gás através do projeto 167 é de minha autoria inicial o projeto. Depois, 20 mais 25 deputados assinaram comigo, eu comecei o projeto. Depois, toda a Assembleia acabou assinando junto e ele sancionou. Mas eu até abro mão de autoria, foi isso que eu fiz no começo, inclusive, dei a ideia do projeto, escrevi, mas porque a gente quer que saia, que aconteça, né? É muita besteira discutir paternidade de projeto uma hora dessa. Então, a gente está aí trabalhando. Também tem indicações para empréstimo a juros zero, porque sabe, César, o papel do Estado agora, da prefeitura, do governo estadual e do governo federal é fazer com que as pessoas fiquem em casa. Aí aquele debate que a gente voltou no começo. E o comércio? O comércio, mais para frentinho agora, tem que voltar à sua normalidade total. Não é que tem que estar paralisado 100%. Tem setores que tem que estar aberto agora. Tem que ter o mercado, tem que ter a farmácia, tem que ter o açougue, tem que ter a padaria. Tem outros serviços que podem ser controlado o volume de pessoas que frequentam, os horários de funcionamento, as pessoas trabalham com máscara, álcool, gel e etc. Né? Mas agora é hora do governo do estado, do governo federal, botar a mão no dinheiro que estava organizado para outras coisas, como propaganda, como fazer asfalto, como gastar com publicidade, como contratar outras coisas e botar na mão das pessoas, em forma de subsídio. Para as pessoas físicas, um abono, um dinheiro, e para os empresários, negociações de dívida, empréstimo, uma taxa de juros zero, para eles poderem manter o funcionamento deles normal. E a gente passar esse período aí que vai até o começo, que eu calculo aí, segunda quinzena de junho, que é o período mais crítico, primeira quinzena de junho, aí a vida vai voltando ao normal a pouco. Então tem que valorizar a vida, priorizar a vida, mas não abandonar a economia. Não é isso. Eu sei que você também pensa similar nesse sentido, né? Com certeza. Aproveitar, Alisson, mandar um abraço aqui para o Jefferson também, nos acompanhando aqui também. Pediu, falou assim que der, manda um abraço. Então, vai um abraço aí para o Jefferson. O Jefferson é meu futuro genro, então também sintonizado conosco lá. O Pedro Bosso também nos acompanhando, o Juiz Calegari, o Adair Farinha lá da Copel, o ex-prefeito José Augusto Felipe, grande amigo, há algum tempo a gente não se vê por conta dessa situação também do afastamento social, mas um abraço também para o Zé Augusto, também sintonizado conosco, a Soli também nos acompanhando, sua esposa, muita gente acompanhando e participando. Olha, Alice, essa questão do comércio, eu tenho dito, a gente, como eu falo sempre, essa pandemia é uma novidade para todos. Então, ninguém sabia direito como agir. Como faltou uma direção nacional para esse processo, que desse um encaminhamento nacional, alinhado, e infelizmente o nosso presidente ele não fez um trabalho de articulação com os governadores para falar a mesma linguagem. Então, cada governador, cada prefeito foi tomando as medidas que achou necessárias, de acordo com o sentimento que ele tinha da pandemia. E, infelizmente, né, de repente, alguns fecharam muito antes e depois tiveram que voltar à abertura do comércio. O comércio em Paranavaí abriu recentemente e, como você falou, talvez chegue um momento ali na frente que tende que de novo ser fechado, a gente vai estar acompanhando. Mas, enfim, aqueles que estão trabalhando, eu volto a dizer, se cerque de todos os cuidados possíveis, especialmente o uso da máscara e da higienização. Né? Comerciantes, controlem o fluxo de pessoas dentro do seu estabelecimento. Né? Exija, peça ao cliente que ele utilize máscara, porque tem gente que ainda não acredita na grandiosidade do perigo dessa pandemia, infelizmente. Então a gente tem que fazer esse trabalho também diário de conscientizar as pessoas, porque a gente tem simultâneo com o coronavírus, tem uma dengue ainda aí. Né? Os números da dengue também explodiram no estado do Paraná. Paranavaí hoje é a cidade com o maior número de casos de dengue da região, né? E acho que as outras cidades estão numa situação muito parecida, e a dengue também tem levado pessoas a óbito. Então nós temos aí simultâneo, muita gente, nós temos simultâneo aí duas grandes, uma pandemia e uma epidemia de dengue. E ainda o risco das influências, das gripes normais que tem todo ano nesse período que nós estamos passando do outono para o inverno. Então,
é um momento que a gente tem que se cercar muito de cuidado, né? E acho que o comércio tem que, como você falou, não pode ser excludente. As pessoas não podem imaginar que uma coisa exclui a outra. Não, as duas questões são fundamentais para a sobrevivência, mas hoje o que está em jogo é a vida. Então, você que pode ficar em casa, que pode se organizar, fique em casa. Se você vai para o comércio, para o supermercado, coloque máscara, vá ao mínimo possível, se organize, faça a compra da mãe, do pai, do colega, enfim, cada um faz a sua parte. Esse é o espírito que a gente espera de solidariedade. Olha, se aproveitar também a live aí, como é que você está vendo essa questão, por exemplo, a gente teve um debate com alguns amigos aí, o professor Carlos está sintonizado conosco, a professora Sandra também atua na rede estadual, enfim, vários professores aí sintonizados conosco, a professora Clarice também, a professora Edilene também, a Adriana Zanelli também atua no Estado. Como é que você está vendo essa questão do governo estadual com relação à educação? Houve essa tentativa desse ensino à distância, parece que houve vários problemas e o pessoal tem reclamado muito, porque nós temos uma realidade também, muitos alunos não têm estrutura para se utilizar do ensino à distância, do EAD. Como é que você vê isso? Como é que vocês da Assembleia viram essa questão? César, eu vou ser prático, por exemplo, nosso, meu e teu agora. A live nossa começou atrasada. Eu estou em Apucarana, você está em Paranavaí. Duas cidades, digamos assim, de grande potencial tecnológico. Você imaginou o acesso da internet em Jardim Olinda? Em Paranapoema, mal em Itaguajé. É muito mais difícil. Então você imagina, se a gente está tendo problema de sinais de internet para começar a live, tá começando aí com 10 minutos de atraso, um problema técnico, você imagina alguém tentando acessar por celular lá em Itaguajé, por exemplo, que é mais distante, a cidade é menor. Tem mais dificuldade de sinal. Começa por aí. Mas o que vai mais além disso é que todo mundo, né, a maioria das pessoas não tem aparelho para isso. Foi criado de última hora, não existe um método, não existe maturidade para todas as séries usar. Não é todo mundo que sabe usar, não tem que ter maturidade para isso. Eu tenho um filho de 4 anos, o Benício. Ele mexe no meu celular. Se eu não policiar, não cuidar, ele mexe em coisas que não deve, porque não tem noção, não tem maturidade. Quando a gente viu os primeiros prints desse programa aí do governo, desse aplicativo do Aula Paraná, tinha mensagens que vão de convite a suicídio coletivo, mensagens impróprias, mensagens pornográficas, desrespeito a professores e tanto. Por quê? Porque tem gente que não tem maturidade, né? Algumas séries, talvez as mais de maior idade, teriam até maturidade para mexer com isso. Mas falta o quê? Método. O governo não tem método pedagógico, não tem um acompanhamento, não tem um monitoramento nesse escopo. Claro, César, você é da área de educação também, você sabe que não substitui a aula presencial com a aula EAD. Por quê? Primeiro, porque você tem que ter o contato com o aluno, tem que ter a troca de interação, pergunta, responder, sempre aplicativo. Então, não permite isso. Aí, isso. Esse dia me perguntaram, você é contra o EAD? Eu falei, não. Até o pessoal que é mais próximo falou assim, você não é contra o EAD? Eu falei, não, eu não sou contra. Num momento como esse, é a ferramenta que tem que ter o EAD, mas que ele seja de educação complementar, que ele não valha como nota, que ele não seja instrumento para oferir qualidade, que ele não seja para contar período e cobrança e etc. e tantas outras coisas. Ele é um momento, né, para cobrir uma determinada necessidade, para complementar a educação. Ponto. Não mais que isso. Segundo, César, contratou uma TV. A TV não pega no estado todo. Pagou uma fortuna para isso. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão acaba entrando no campo político. Tem muita cidade que não pega. Pessoal da zona rural, sem acesso. Quilombola, indígena, carentes, tá todo mundo para trás. Então, assim, um erro muito grande. O secretário vai estar segunda-feira na Assembleia. Vai ter um papo com nós, deputados, para tirar as dúvidas. Assembleia virtual, inclusive, colocar para vocês com a Assembleia virtual, assim como a gente está fazendo agora. E a gente vai tirar muitas dúvidas dele. Eu mesmo vou perguntar para ele, né? Como que ele pega um modelo pronto de outro local, acha que é uma caixa de sapato que você vai, coloca na prateleira, tirou de uma prateleira, colocou na outra, e ela se encaixa normalmente. Claro que não. Educação paranaense sempre foi de qualidade, professores sempre tiveram compromisso. O que a gente tem que fazer agora, César, é o que a gente fez lá atrás, a gente já teve um momento, teve greve que parou, tempo maiores que esse, é parar, literalmente, fornecer o EAD como dá, de forma complementar, depois voltar a repor aula, voltar a ter qualidade, voltar a ter diálogo, voltar a valorizar o professor e tocar a vida.
Não dá para ser desse jeito que está sendo feito pelo governador Ratinho e pelo secretário Feder. Aliás, o Feder tem muita dificuldade de compreender o que é educação pública. Ele tem um livro, rapaz, chamado O Peso do Elefante, que fala sobre o peso que é o Estado para a sociedade. Como que é de gastar dinheiro público, condena algumas iniciativas, inclusive educação. Então, assim, é muito contraditório o papel dele como secretário de educação. Ainda mais com um Estado, né, como é o Paraná, que tem 5, 6 regiões distintas economicamente, socialmente, culturalmente, uma da outra. Né? Tem diferenças, tem 399 municípios equidistantes, né? Que a gente tem que entender como é que funciona o tipo de educação, e ele não sabe isso. Não talvez ele nem seja o culpado. Talvez o culpado é o próprio governador, mas assim, aplicativo dessa forma, dessa maneira, na última hora, desse jeito, não dá. Não tem condições, César. A gente vê com má olhos, digamos assim, né, essa ideia. Talvez a ideia seja boa, mas a forma que foi operacionalizada, o aplicativo contratado e a falta de método, não é, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho. E acho que o principal, né, Arius, querer transformar isso em aula dada. Né, não pode. Eu acho que esse é o grande debate. Eu acho que é importante a iniciativa de você aproveitar as redes sociais, a internet. Eu acho que não tem mais como você falar em educação hoje sem falar em internet e redes sociais. Agora, isso não substitui de nenhuma forma o ensino presencial. Então, ele pode ser complementar. Então, para que os alunos tenham algum tipo de material para continuar estudando, trabalhando, acho interessante utilizar as redes sociais. Mas pensar que isso vai substituir o calendário escolar, aí é um erro. Que me parece que era essa a ideia de que seria substituir as aulas que não precisavam ser repostas. Era não, é essa a ideia, César. Então é um equívoco. Um equívoco porque é aquilo que você falou, quem está tendo acesso a isso? Quem tem uma rede de internet, uma conexão boa, consegue ter. Mas e quem não tem, que é a imensa maioria? Não tem nem equipamento para acessar. Vai acessar o celular, que não consegue nem rodar. Então, quer dizer, é algo absurdo. Ele é complementar, ele é interessante. A gente tem visto experiências como essa também no município. Eu acho que é uma coisa importante. As escolas estão fazendo, por iniciativa de professores, escolas, fazendo esse trabalho. Mas esse material é um material lúdico para auxiliar a criança no aprendizado, para que ela tenha, para que não fique totalmente parada nesse período, para que a mãe e o pai possa ter algum material para trabalhar em casa nesse período, mas ele jamais vai substituir a função do professor. Né? E a gente está vendo o professor aí trabalhando até madrugada para produzir material para a escola e tal. Isso também não é interessante, tem que ter esse equilíbrio, não pode imaginar que isso vai substituir a aula. Então, acho que é importante. Eu sou um defensor do uso das redes sociais. Com os meus alunos, eu sempre digo para eles, olha, a internet é um espaço vasto de conhecimento, utilize onde utilize bem. Agora, ele jamais vai substituir o ensino presencial. Jamais vai substituir uma aula dada, né? Eu acho que tem que ter isso muito claro. Concordo plenamente, viu, César? A evolução agora é a tecnologia, para tudo. Né? Você vai ver que pós-pandemia, as empresas vão ter outro olhar de reuniões, de tráfego de informação, de organização. Nós vamos ter outro sentimento familiar, vai mudar muita coisa na gente, a gente vai rever muito conceito nosso, né? Mas na área educacional, assim como na saúde também, né? A gente vai ter evoluções na área da tecnologia. Então, esse é o caminho. Mas a gente não pode, César, ser uma coisa impositiva. Isso daqui tinha que ter um debate com a comunidade de professores, com os alunos, com os pais de alunos. Eu, por exemplo, recebi uma reclamação de um pai que ele tem um celular, ele está trabalhando em home office agora, que a empresa que ele trabalha pediu para ele ficar em casa. Se ele tiver que dar o celular para o filho dele, ele fica sem ter como trabalhar na hora que precisa. Eu tenho outro caso que a pessoa mora no sítio, não pega nem internet e não pega o canal de televisão, que é o canal da TV Educativa e também o da RIC TV, que é onde o governo contratou para passar. Então, assim, difícil. Como é que você vai contar hora-aula, hora dada, vai cobrar a atividade do aluno? Como é que você é mais preocupado do que cobrar pontualmente números? E a qualidade? Como é que vai sair esse aluno nesse período? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo feito aí, né? Não temos como aprovar uma situação dessa. Como eu disse você no começo, a ideia pode ter sido boa, mas a falta de diálogo, que é uma característica, inclusive, do governador, não ter diálogo com os servidores públicos, com a classe educacional, é muito dificultosa para a gente avançar. Eu vejo que eles estão fazendo esforços para se aumentar algumas notas no Paraná,
da educação, mas de forma não qualitativa, e é simplesmente quantitativa. Eu acho que isso é um erro muito grande, e eu acho que se estivesse tão preocupado com a educação e com a saúde como está no Paraná, César, o orçamento enviado esse ano, antes da pandemia, antes de existir coronavírus, para a Assembleia do Estado, foi de 4 bilhões a mais de receita, mas de 1 bilhão a menos de investimento em educação e saúde, por exemplo. É muito contraditório, previa arrecadar mais e investir menos. Assim, então não é preocupação saúde e educação para esse governo. E não é agora, é lá de trás já. Então, assim, a gente tem que ter isso muito claro. Tem que entender que eu sou uma pessoa que eu não faço crítica à pessoa do governador, né? Eu acho que não faço crítica a políticos às pessoas, mas eu faço crítica a programas de governo implementado, a política implementada errada, e até indico a minha postura, que eu acho que devia ser o caminho que eu estou fazendo agora. Então, assim, tá errado. O que está acontecendo com a educação do Paraná está errada e errada demais. O problema é o prejuízo e o tempo que vai ser levado para construir. Né? A Adriana Zanelli está aqui. O governo do Paraná tem vontade de implementar o EAD na educação básica. Corremos o risco de haver uma falsa informação de sucesso e a ideia de dar certo. Na verdade, Adriana, eu queria falar para você que essa é uma meta deles. É um governo de muita aparência, de muita propaganda, mas de pouca essência, de pouco resultado prático, palpável, tangível e nítido, digamos assim. Então, assim, existe um governo de aparência. Eu discuti agora, passou um rapaz aqui dando um oi para nós, um amigo meu, Valdir Pádua, que é policial aposentado lá em Arizona, acabou de dar um oi para nós aqui, e é a mesma coisa a questão policial, é a mesma coisa a questão de segurança, sabe? Esses dias atrás me falaram assim, olha, vai fazer concurso da polícia, que bom, 2 mil vagas. Eu falei assim, verdade. Só que de quando anunciar e do quanto estão anunciando até contratar essas pessoas, já aposentou quase os 2 mil que vai ser contratado. Vai ser anunciado agora, vai ser arrecadar bastante dinheiro com a taxa do concurso. Depois vai demorar para contratar, vai contratar o ano que vem. Vai dar 1 ano de escola, que é o que tem que ter, para colocar em funcionamento no último ano, principalmente no período de maio, julho de 2022, que é o ano da eleição. Então, assim, é muita propaganda e pouco trabalho responsável. Então, acho que, assim, eu sou contra a modalidade de AD, assim como você, César, nessa questão de computar como hora dada, de computar como nota, de cobrar outras coisas que não a questão complementar do processo. O Carlos aí, o professor Carlos também participando conosco, somos contra a modalidade de AD, nesses moldes que o governo apresenta, que é totalmente reprovável por especialistas em educação pública. Então, é aquilo que a gente tem falado, né? De repente, o secretário de Educação deveria ter se certificado mais dessa questão técnica, né, com especialistas, já que não é a área dele, já que a área dele é a área do mercado. O Sartori Pereira também, uma boa noite para o Sartori, nosso querido amigo aqui do São Jorge, aqui da região de Parnavaí, ali, Arius, na saída ali para Tamboara, Paraíso Norte, o Sartori mora naquela região. Um abraço para ele também, uma boa noite aqui também acompanhando a nossa live. E é isso, né? Essa questão, eu tenho conversado muito no rádio, Maurício, porque a orientação desses governos atuais, não só do governo estadual, mas do governo federal, é uma orientação voltada para o mercado, né? É liberal. E agora, até os liberais agora viraram keynesianos, né? Ou seja, mais do que nunca agora estão defendendo que o Estado tem que ser atuante, que o Estado tem que intervir na economia. Por que isso, quando a gente fala do Estado forte, é isso. Porque num momento como esse, de crise como esse, quem vai ter que intervir, quem vai ter que dar solução, não só para a questão da pandemia sanitária, é o Estado. A economia vai voltar a andar se o Estado fizer ela movimentar, porque o mercado vai guardar os bons ventos. Essa é a lógica do capitalismo. Então, nesse momento, mais do que nunca, fica reforçado essa ideia da importância de a gente ter um Estado forte, que o município seja forte, que o governo estadual tenha força, invista em educação, saúde. A gente está colhendo agora, Arilson, você sabe muito bem disso, em 2017, quando congelaram os investimentos em educação e saúde, que é a chamada PEC 55, né, se eu não me engano, PEC 95 lá. Virou emenda 95 depois, era PEC 55, virou emenda 95. Exatamente, né? E ela congelou por 20 anos o investimento em saúde e educação. Então, nós estamos com a saúde de 2016, né? Da saída do governo da Dilma. De lá para cá, olha só, César, investimento. A gente está com mais pessoas precisando, com mais saúdes, mais modalidades de pandemias, por exemplo, de endemias, etc., como coronavírus, né? Tem mais doença, mais pessoas precisam de usuários e menos dinheiro. Aí é contradição, sabe? Então, quando você vê um tipo de político desse lá falar assim, olha, eu defendo a saúde. Mentira, não defende.
quem defende a saúde não é conveniente com uma situação dessa. Eu vejo agora a mudança do governo. Até eu vi o Bolsonaro, o pessoal do governo do Bolsonaro, hoje anunciando que vai ter um pacote de 30 bi, um PAC, para investir no setor público de obras para contratar pessoas. Ó, parabéns. Até que enfim acordaram e viram o caminho. Né? Parabéns mesmo. Né? Mudou a compreensão toda. Né? Você vê que o Guedes está totalmente disperso do governo, está bravo porque não vai ser do que ele pensava, mas o governo viu que precisa fazer isso para fazer a economia andar, para as pessoas terem o que comer e o que sobreviver nesse momento. E sabe, César, saúde não cura só com boa vontade, não cura só com fé e etc. Saúde se cura com práticas de higiene, com economia, com tudo junto, né? A Claudete está mandando um oi para nós, a Claudete Matos. E a Claudete sabe do que eu estou falando. A gente precisa, na verdade, de pessoas que tenham um compromisso com a saúde, com a educação, que entendam isso. Eu sei, César, que né, você é pré-candidato aí na cidade de Paranavaí, um grande candidato, um quadro preparado. Eu falava esses dias numa reunião do nosso partido que você é uma das maiores expectativas que eu tenho na política. Você tem um bom conhecimento público, você se preparou, está mais maduro, acabou um doutorado, está mais polido, tem condições aí de fazer um grande trabalho pela cidade de Paranavaí no momento certo, na época das eleições, etc. Lembrar que você é pré-candidato, porque depois as pessoas recortam um pedacinho da fala da gente, para que eu estou falando que você é candidato, da campanha antecipada, aquelas coisas, e não é esse o nosso objetivo aqui. Então, assim, mas pessoas como você, hoje teriam fazendo um trabalho, por ter um compromisso, uma visão ideológica, de que tem que ter mais dinheiro de investimento na saúde, na educação e na ciência social, por exemplo, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar priorizando algumas áreas. Eu tenho certeza que você, se fosse para pensar em fazer asfalto, ou se fosse para pensar em priorizar a reforma, por exemplo, de uma unidade no Morumbi, ou um novo funcionamento, você priorizaria a saúde. Se fosse para gastar com propaganda e publicidade, porque eu sei que aí gasta bastante publicidade e propaganda, que eu andei pesquisando na internet aí, vendo, você faria o gasto na educação e não faria em publicidade e propaganda. Então, assim, eu sei de várias coisas que você teria uma iniciativa totalmente diferente. Por isso, César, eu gostaria de deixar claro aqui para você, cara, que você conte comigo incondicionalmente para poder ajudar. Eu quero que você continue fazendo mais live aí, uma opção que eu estou te dando aí. O Carlos Alberto João, nosso professor e vereador, está aqui mandando um alô também. É importante você interagir com as pessoas, construa um orçamento participativo, ouça as pessoas agora. As eleições, César, vão ocorrer, talvez não seja em outubro, pode ser em novembro, talvez começo de dezembro, mas vão ocorrer. Só que elas vão ocorrer sob ainda a presença do Covid-19, do coronavírus. Então, vão ter uma característica diferente. Vão ser umas eleições muito virtuais. Você não vai poder reunião, não vai poder estar abraçando, conversando, grande aglomerações de pessoas. Talvez vai poder ter, mas vai ter que ter uns cuidados, falar com máscara, vai ser difícil as pessoas interpretar, etc. Então vai ter muito esse mecanismo agora. Então eu sugiro para você que vá construindo o plano de governo de uma Paranavaí para todos, de uma Paranavaí pujante, forte, firme, mas uma Paranavaí inclusiva, que priorize a saúde, a educação e a assistência social, que eu sei o que você vai fazer. Eu tenho certeza disso. Então, assim, vai construindo isso junto. Você tem muitas pessoas aqui, ó, entrando, dando parabéns, dizendo boa sorte para você, dizendo que está com você. Cate essas pessoas, dialogue com elas, construa tudo isso, que você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, fazer um grande projeto. Ganhar, César, perder, é consequência de um jogo. Mas construir um projeto, dialogar com a população, fazer sugestões, apontar caminhos, eu sei que você tem condições muito grandes de fazer isso. E a gente está muito convicto que você pode apresentar soluções que mudem a realidade, não só de Paranavaí, como todo o Arenito Caiuá. Você sabe que teve lugar que a gente veio construindo esse projeto, na vizinha Paraíso do Norte, por exemplo, nós estamos há 12 anos governando e a gente vai provavelmente aí para mais 4 anos de governo e de um trabalho que enche os olhos da população, que é uma cidade inclusiva. E eu sei que você tem esse perfil. Obrigado, Arilson. Eu sempre falo, né? A política ela é difícil de fazer política, sobretudo para nós, né? Que muitas vezes somos excluídos desse debate por conta, porque as eleições sempre foram eleições
em que o dinheiro falou muito mais alto. Então, quando a gente vê uma pessoa como você chegar a essa função de deputado, pessoa simples, de família humilde, ou a gente também que me elegeu vereador, disputei a eleição do prefeito, é uma coisa importante ver que a política está mudando, as pessoas estão mudando. Eu acho que a política tem que ser um instrumento para mudar a vida das pessoas. A gente faz política pensando em mudar a vida das pessoas para melhor. Acho que esse é o intuito de cada um. Essa é boa política, inclusive, o sentido dela real lá, se você for buscar lá no sentido da palavra política, ela tem essa função de fazer as coisas para melhorar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o intuito de cada um de nós, e acho que a gente fica muito agradecido. Estou vendo aqui muita gente parabenizando aqui, comentando ainda sobre a questão dos professores, lá o professor José Almeida, lá de Apucarana, Arilson, dizendo que você os representa, que é professor, que também acha que o ensino EAD, como está sendo feito, pode ser usado para o Zoom, porque muita gente está excluída do sistema online, realmente, José Almeida, também a Adriana aqui, dizendo que tem orgulho de você representá-la como deputado, e também consideração por nós, estava junto com a gente, ela e a família dela. Obrigado, Adriana, obrigado ao Carlos. Enfim, eu acho que essa coisa boa da política é isso, essa retribuição de pessoas que você vai encontrando ao longo do caminho, com pessoas como você, que eu falo sempre, se não fosse a política, talvez não teríamos nos conhecido. Né? E a gente hoje tem essa relação, que é muito mais do que uma relação apenas partidária. É uma relação de um sonho conjunto, de um sonho de uma sociedade melhor. Quando a gente fala da importância do Estado, da importância do papel do Estado, é isso, é pensar num país melhor. Pensar num país melhor é pensar no Estado melhor, pensar numa cidade melhor. Então, a gente precisa cumprir a nossa função de mudar a vida das pessoas. Eu acho que a política é isso, a gente usar ela como esse instrumento. E eu quero agradecer todo o apoio teu, apoio vosso. Conte conosco aqui também, não só comigo, mas com todos os companheiros de Paranavaí, da região, você está vendo a manifestação das pessoas. Então, você é alguém também que conquistou seu espaço, fruto desse trabalho que você fez, né, desde o início da política, desde muito novo, né, e hoje é nosso deputado estadual. E olha, contando com você nessa briga aí da unidade Morumbi, nós precisamos ativar essa unidade Morumbi. Eu acho que essa é a grande bandeira nesse momento, não só por conta da pandemia, principalmente dela, e pelo futuro, porque eu acho que saúde é algo importante, como você disse, a saúde de Paranavaí nos últimos anos não mudou absolutamente nada, ou quase nada. Nós precisamos mudar. Talvez essa diversidade que a gente vive hoje da pandemia pode ser uma oportunidade da gente mudar isso. Então, eu conto muito contigo nessa questão da unidade Morumbi, de reativar essa unidade aí. Pode contar, César, eu vou trabalhar isso pela Comissão de Saúde da Assembleia, inclusive, a gente vai discutir. Eu acho que, assim, cuidar das pessoas é o principal lema nosso. Eu conheço você há muito tempo já, sei da tua sensibilidade, e eu sei que você valoriza primeiro o ser humano que qualquer outra coisa. Porque as pessoas que têm esse sentimento cristão e pratica, né, não tem só discurso cristão, mas tem prática cristã, conseguem avançar. Então, eu sei que você carrega isso como uma questão de vida, um compromisso. Então, eu vou estar junto, vou estar ajudando no que eu puder, mas você tem aí grandes pessoas do seu lado, tem o professor Carlos, tem o Daniel, tem o Josival, tem o Leonil, tem tantas pessoas aí, tem a tua família, tem as meninas que estão aí, tem a Sandra, tem tanta pessoa passando, a Adriana, tem tanta gente aqui que você tem como construir aí, sem dúvida nenhuma, uma Paranavaí diferente. Então, eu acho que é por aí o nosso caminho, sabe? A questão de incluir pessoas é a principal coisa. A questão de pensar por além do número, além da propaganda, além do discurso. Tem pessoas que têm discurso, né? Gosta de ter um discurso pomposo, violento, isso, e acho que isso daí a gente está provando que não dá. A gente está vendo o que está acontecendo no Brasil hoje, o quanto está tendo prejuízo, né? Tudo que vem sendo construído sem ser de uma sensibilidade maior. A gente vê, fora a questão do que está acontecendo na política do governo federal, né, que está tendo um problema muito sério, né? Tá aqui o Zé Isaac, lá de Santana Terraré, nosso candidato a prefeito, mandando um abraço para ele aí, mandando um abraço para você. Vai ser teu companheiro, se Deus quiser aí. Vamos estar governando juntos. A gente está vendo assim, os problemas pontuais de um governo, mas é mais do que isso. A gente está vendo assim a valorização de coisas que não são o momento de ser valorizada em prol da necessidade. O descumprimento de regra, de compromisso com a Organização Mundial de Saúde, priorizar, educar, cuidar, né? Parar de discurseira, parar de brigueiro. Não é hora de brigueiro, não é hora de brigueiro, é hora de construção coletiva. Olha, para aprovar um subsídio de R$600 aí, que é uma ideia de vários partidos de oposição, inclusive o nosso PT, que é o pai do projeto inicial, foi a maior dificuldade do mundo.
E é uma coisa que devia ser automática, o governo devia falar assim, olha, o povo está passando necessidade, eu tenho que fazer isso agora, de qualquer jeito. Né? Então, assim, difícil a gente entender esse tipo de política agora aí. Mas eu acho que tudo isso está passando, as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Se tem uma coisa que o povo é inteligente para perceber as coisas que acontecem. E eu tenho certeza que todas as cidades que estão acontecendo o mesmo tipo de politicagem, que isso não é política, é politicagem o nome disso, as pessoas estão enxergando e vão mudar a sua opinião. Então, César, para a gente encerrar aí, que a gente está com 50 minutos de live já também, eu tenho compromisso também, eu tenho que jantar e cuidar um pouco da criança. Eu acho que assim, eu quero te desejar boa sorte no processo, que você transforme tudo que você pensa, tudo que você tem vontade, de forma bem cautelosa, bem cuidadosa e bem responsável. Eu tenho certeza que você vai fazer um grande projeto, um projeto que vai ter muitas pessoas junto com você, não é um projeto de ego, não é um projeto individual. Eu acho que a gente vai construir novamente um país, um Paraná, uma região do Arém do Caiuá e uma Paranavaí diferente, com esse espírito que a gente tem aí de paz, de amor, de fraternidade, né? A gente sempre falava isso. Eu fiquei muito triste quando vi a Arminha ganhar do livro nas eleições passadas. Eu fiquei muito triste quando eu vi a demagogia ganhar da verdade. E eu fiquei muito triste quando eu vi a violência ser mais vezes falada do que a paz. Mas, como uma pessoa crente no ser humano, eu fico muito feliz hoje que as pessoas estão enxergando o que está acontecendo, estão transformando tudo isso em solidariedade, nos exemplos que você mesmo deu, e vão fazer uma vida cada vez melhor de um para o outro, a gente vai ter uma sociedade mais fraterna. Então, obrigado, viu, César, pela oportunidade, que você, assim como eu, tenha muita força e muita dedicação aí para construir o melhor para os outros, tá bom? Um abraço Obrigado, aí, meu cara. Valeu. Obrigado também, Arilson. Um prazer grande de estar fazendo essa primeira live ao seu lado, como eu falei, ao lado de um grande amigo. Então, você me incentivou, a gente está batendo esse papo. Acho legal essa interação com as pessoas do outro lado lá. E dizer assim, que eu acho que esse momento que a gente vive é um momento também para a gente. Se costuma dizer no interior que de um pé de frango a gente tem que fazer uma sopa, né? Então, acho que o momento hoje que a gente tem dessa pandemia tem que levar a gente a fazer essa reflexão que você falou. A gente voltar para dentro de si, a fazer mais o diálogo familiar com as pessoas. Acho que a gente está tendo essa oportunidade de dialogar mais, a exercitar nossa solidariedade, né? Entender que a gente precisa de muito mais amor, de menos violência, a se desligar um pouco dessa coisa, dessa lógica mercadológica. Eu vi aqui alguns professores manifestando que estão em algumas cidades trabalhando mais até do que deve, do que trabalhavam quando estavam em sala de aula, porque não tem as ferramentas para preparar a aula, não tem as ferramentas, e não tem que ter essa preocupação. Ora, se a gente de repente tiver que perder, Arilson, 6 meses de aula, mas ganhar a vida das pessoas, paciência, isso não vai mudar a vida de ninguém do ponto de vista negativo. Aliás, pode mudar positivamente, porque os pais estão tendo oportunidade de ficar mais com os filhos, estão tendo oportunidade de discutir mais a relação. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento e tirar esses bons proveitos. Como você falou, é hora de unidade, solidariedade. Eu queria, de novo, agradecer o empenho que você tem demonstrado por nós, reforçar o pedido para você nos auxiliar nesse debate, que a gente está também no rádio divulgando a importância da gente fazer uma frente. Você tem uma relação boa com o secretário Beto Preto, e acho importante. Nós temos o hospital pronto, Arilson. A unidade de Morumbi está pronta, está acabada. Só falta botar o equipamento e funcionar. E a gente está vendo o Estado, muitas vezes, criando hospitais de campanha, e, de repente, um hospital pronto ali, que vai ser importante, porque, como você falou no começo da live, a gente tem esse surto dessa pandemia que vai atingir as pequenas cidades, porque os funcionários dessa grande empresa, onde surgiu esse foco, ela tem funcionários na região inteira, já está reproduzindo os casos. Então, nós temos um prazinho aí, um pequeno prazo, um delay aí, e acho que o governo do Estado tem que atuar rapidamente aí. Eu queria pedir, então, o seu auxílio. Eu sei que você é mais um, mas se somar os demais deputados, você tem um trânsito bom com os deputados, né, com o próprio deputado da região aqui, o Tião Medeiros, eu acho que é importante. Falar agora. Exatamente. Eu fiz uma tratativa com ele, eu e ele já viemos conversando sobre isso, né? Como eu sou membro da Comissão de Saúde, já falei com ele já falou também com o secretário, eu também já passei uma mensagem para o secretário nesse sentido da importância da gente construir conjuntamente isso. E de despir agora de vaidades, claro, né? O Tião é uma grande pessoa, eu gosto muito dele, e a gente vai lutar conjuntamente para que isso se torne realidade. Exato. Acho que o momento é agora, mais do que nunca, né? Assim, infelizmente, você sabe, César, que tem hora que a crise acaba sendo uma oportunidade. Acho que a oportunidade de a gente efetivar isso daí é agora.
Um abraço, César. Um abraço, boa noite e obrigado para a moçada que acompanhou aí, compartilhou e interagiu. Um abraço. Obrigado. Valeu, gente. Um abração.